Certo! Hoje a gente vai mergulhar fundo no nível do hardware e do protocolo mesmo em uma das interações mais críticas e, honestamente, mais perigosas de um data center. A fronteira de camada 2 entre um Fabric Cisco ACI e uma rede legada rodando o Spanning Tree. O ponto aqui é entender como o comportamento padrão do ACI nessa fronteira cria um acoplamento de domínios de falha. E olha, qualquer arquiteto de rede experiente sabe que isso é algo a ser evitado a todo custo. Então, a pergunta que fica é essa, né? Como é que o ACI, por padrão, lida com os BPDUs do Spanning Tree? A resposta curta é, ele trata como tráfego de broadcast qualquer, simplesmente inunda tudo dentro do bridge domain. Só que esse comportamento está longe de ser inofensivo. Na verdade, é uma vulnerabilidade de design que permite que um evento lá no plano de controle da rede legada cause uma limpeza geral na tabela de endpoint do ACI. O resultado? Uma inundação massiva de tráfego unicast. Para entender o estrago, a gente precisa seguir o pacote. Ok, vamos descer para o nível do silício. Por padrão, o ASIC de um switch leaf, um da série 9300, por exemplo, não faz a menor distinção entre um BPDU e qualquer outro frame de broadcast ou multicast. Para ele, chegou um frame com aquele MAC de destino conhecido, 0180C20000, ele simplesmente classifica como tráfego BAN. Daí para frente, o processo é padrão. Encapsula em VXLAN usando o VNI do Bridge Domain e manda para o endereço multicast do grupo. Todos os VTEPs, ou seja, todos os leafs daquele BD, recebem, desencapsulam e inundam o frame em todas as suas portas, sem nenhum processamento de STP, zero. E é aqui que mora o perigo de verdade. Um BPDU de saudação normal é até relativamente inofensivo dentro do ACI. Ele só vai ser inundado e pronto. O problema real, a ameaça de verdade, é o BPDU de Topology Change Notification, o TCN. Quando a rede legada tem qualquer instabilidade, um flap de porta, uma mudança de switch raiz, ela gera um TCN. E é esse frame específico que o software do supervisor do Leaf ACI interpreta como um gatilho para uma ação bem drástica. Para a gente entender o tamanho do impacto, a gente precisa seguir o pacote, não tem jeito. Vamos fazer um packet walk bem detalhado de um único frame TCN, desde o momento que ele entra no L2Out até o colapso que ele provoca no plano de dados. Certo? Vamos analisar essa sequência passo a passo. Primeiro, o TCN chega e o ASIC, como já vimos, trata como BAN. Segundo, ele é encapsulado em VXLAN e vai para o grupo multicast do BD. Todos os leafs recebem. Terceiro, e é aqui que o problema acontece. O supervisor do leaf, o processo de software, vê aquele TCN e o interpreta como uma ordem para limpar as entradas de endpoint daquele bridge domain na sua tabela local, a station table. E o mais crítico, ele avisa o spines via COAP, invalidando essas entradas também na Global Station Table. Os spines, por sua vez, repassam essa invalidação para todos os outros leafs. E quarto, o resultado é uma amnésia em cascata. O Fabric não sabe mais onde os endpoints estão. Qualquer tráfego unicast que chega agora vai dar um miss na tabela, vai ser reenviado para o spine, o que a gente chama de bounce, que por sua vez inunda para todo mundo. Isso sobrecarrega a CPU de todos os leafs com processo de reaprendizagem. E olha só, isso é a ilustração perfeita do problema fundamental. Um evento de plano de controle totalmente externo ao ACI causa uma tempestade no plano de dados interno. É como se a rede legada contaminasse a estabilidade do Fabric. Do ponto de vista de arquitetura, isso é simplesmente inaceitável. Então, como a gente isola esses domínios de forma eficaz? A solução é impor uma política de controle bem rígida, exatamente na porta de entrada. A gente precisa usar as ferramentas que o ACI nos dá para inspecionar e descartar esse tráfego de controle problemático direto no hardware, antes mesmo que ele tenha a chance de entrar no Fabric e causar qualquer dano. A ferramenta para essa cirurgia de precisão é a chamada Política de Interface STP, ou STP-IF-POL. É um objeto de configuração que a gente não aplica no L2Out ou no BD, não. A gente aplica diretamente na política da interface física ou do port channel. Isso nos dá um controle granular exatamente onde a ameaça entra. Agora vamos refazer aquele nosso packet walk, mas com a STP policy configurada para filtrar. O frame TCN chega no leaf. O ASIC, lá no pipeline de ingresso, bate o MAC de destino com uma entrada que foi programada na tabela de políticas, na policy cam. Essa entrada, que a nossa política criou, tem uma ação bem simples, drop. O frame é descartado no silício em velocidade de linha. Ele nunca chega no supervisor, nunca é encapsulado em VXLAN e, o mais importante, nunca entra no Fabric. A ameaça é neutralizada na fonte. Simples assim. Certo, a gente já sabe qual ferramenta usar.
Mas agora vem a decisão de projeto. Dentro da STP-FPOL, a gente tem duas opções principais, o BPDU Filter e o BPDU Guard. E a escolha entre elas não é trivial, viu? Tem consequências operacionais bem significativas. Vamos analisar cada uma delas. O BPDU Filter é a nossa principal ferramenta para interligar um L2 Out com switches de core ou com redes legadas. Ele é bidirecional. Na entrada, ele descarta os BPDUs que chegam, como a gente já viu. E, tão importante quanto, na saída, ele impede que o ACI envie qualquer BPDU para a rede externa. Na prática, o efeito é que o ACI vira uma nuvem de camada 2, totalmente passiva e invisível para o Spanning Tree. Sabe, a melhor maneira de pensar nisso é em termos de planos. Para o plano de dados, o ACI continua sendo um switch de camada 2 gigante. Mas, para o plano de controle do STP, ele se torna um buraco negro. Os BPDUs entram e são descartados. Nenhum BPDU é gerado em resposta. Isso cria um isolamento completo e limpo do domínio de falha do STP. É uma fronteira de verdade. Já o BPDU Guard, por outro lado, bom, ele é o oposto de sutil. Ele não descarta silenciosamente. Ele reage e reage com força. Se um único BPDU for detectado na porta de entrada, o ACI coloca aquela porta em estado de Error Disable. O link cai, na hora. É uma medida de proteção ativa, bem severa. Exato. Pensem no BPDU Guard como uma ferramenta de imposição de política de design. Ele serve para garantir que dispositivos que são terminais, como servidores, firewalls ou load balancers, nunca sejam ligados por engano a uma porta de switch. Se um BPDU chega de um desses caras, isso indica uma falha grave de arquitetura ou de configuração. Derrubar o link, nesse caso, é a resposta operacional correta para proteger a integridade do Fabric. Então, essa tabela resume bem a nossa decisão, né? Para interconexões de infraestrutura, onde a gente até espera receber BPDUs, mas quer contê-los, a gente usa o filtro. O risco principal, e vamos falar mais sobre isso, é que ele nos cega para loops físicos. Já para portas de borda, onde a política é de tolerância zero, a gente usa o guarda. O risco aqui é que uma configuração errada na rede legada pode derrubar um uplink crítico do data center. A escolha, no fim das contas, depende do contexto e da tolerância ao risco. Pois é, aqui está o pulo do gato do BPDU Filter. Ao desativar o STP na borda, a gente perde a função de detecção de loops dele. Se alguém, por engano, conecta um cabo entre dois switches externos que estão ligados no mesmo L2Out, o Fabric não vai saber e vai amplificar a tempestade de broadcast. A mitigação, portanto, é obrigatória. Habilitar o Mis-Cabling Protocol, o MCP. O MCP funciona enviando um frame de Keep Alive para fora da porta. Se o Fabric receber esse mesmo frame de volta em qualquer outra porta, ele sabe que tem um loop e desativa a porta original, protegendo o Fabric. Ok, já entendemos o porquê, a teoria, agora vamos para o como. Vamos ver como essa configuração é feita no modelo de objetos do ACI e discutir algumas considerações operacionais que são cruciais. No ACI, a gente esquece aquela configuração por CLI, interface por interface. Tudo segue um modelo de objetos que podem ser reutilizados. Primeiro, criamos o objeto STP IPFPoly, damos o nome tipo STP Filter On e ativamos o filtro. Segundo, a gente associa essa política a um grupo de políticas de interface, que é como um container para várias configurações de porta. E terceiro, aplicamos esse grupo ao perfil de interface do nosso L2Out, que finalmente mapeia tudo para as portas físicas ou para o VPC. É uma abordagem muito mais escalável e consistente. E quando o L2Out está em cima de um VPC, essa consistência é ainda mais crítica. Sem o filtro, o switch externo pode acabar recebendo BPDUs de só um dos leafs do ACI, o que pode confundi-lo e levar a um bloqueio de porta que a gente não quer. Com a política de filtro aplicada de forma consistente nas duas portas, os dois leafs do ACI se tornam passivos para o STP. Eles se apresentam como uma interface LAC epilógica única, limpa e estável para o switch externo. É exatamente esse comportamento previsível que a gente busca. Isso nos traz de volta ao princípio mais fundamental de arquitetura de redes. O objetivo de usar uma política de interface STP não é só desligar o Spanning Tree. O objetivo é criar uma fronteira hermética, blindada, entre domínios de falha. A instabilidade da rede legada tem que ficar na rede legada. Ponto final. E essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente o estado final que a gente quer atingir. Com essa política no lugar, o fabricário ACI se torna o que ele deve ser. Uma plataforma de encaminhamento previsível, confiável e imune às flutuações do mundo exterior. Ele transporta pacotes, mas não participa de protocolos de controle legados. Para fechar, vou deixar uma provocação aqui.
A gente dissecou a fundo a interação com o STP. Mas e as outras integrações? Roteamento multicast com PIN e modo legado, ou interações com redes que ainda usam VTP? A lição aqui é muito maior do que só o STP. Toda e qualquer fronteira entre o ACI e o mundo legado deve ser analisada com esse mesmo rigor. Modernizar um data center não é só instalar um fabric novo. É projetar conscientemente cada ponto de interconexão para garantir que a estabilidade do novo mundo não seja comprometida pelos protocolos do antigo.